Salve, salve! Então pensei aqui numa nova atividade que eu estou chamando de pergunta avaliativa, tá? Para as turmas aí que estão fazendo as disciplinas de empreendedorismo. E vai valer ponto extra, olha que bacana, né? E é uma atividade que eu estou bem entusiasmado porque eu vou mudar a lógica do ensino, tá? Eu quero fazer algo diferente com a turma. A lógica qual é? O professor pergunta ao aluno na prova. Eu quero o contrário. Eu quero que vocês me perguntem. Eu quero estimular vocês a perguntar. A gente, na academia, no ensino, na educação como um todo, a gente é treinado para formar alunos que saibam responder. Mas muitas vezes você tem que saber perguntar. E é isso que eu quero, que vocês saibam perguntar, tá? Então, olha só, nesta aula, após assistir a videoaula no canal, que está lá assíncrono, correspondente, tá? Nessa atividade, perdão, o discente deve formular uma ou mais perguntas ao professor. Então, tem aqui o nosso cronograma. Eu vou pegar esse curso aqui de redes. Tem aqui a aula que vai ser da próxima semana, por exemplo, que é essa aqui, plano de marketing e plano financeiro. Já está lá no canal do YouTube. O que é que o aluno vai fazer? Assistir essa aula no YouTube e formular perguntas. Por quê? O conteúdo dela já vai estar todo lá assíncrono. A gente vai tentar otimizar o nosso tempo em sala de aula para tirar dúvidas ou tentar ampliar o que já está lá, tá? E, claro, é um estímulo para vocês terem essa questão de fazer pergunta. E já eu me pondo também em risco, porque professor não é o dono da verdade. Uma pergunta que eu não souber responder, eventualmente pode acontecer, tá? A gente pode pesquisar, enfim. Nossa ideia é construir o conhecimento junto. E quais são os critérios avaliativos? São a pertinência com o tema e o nível de elaboração da pergunta. Você não pode, vou fazer uma pergunta de qualquer coisa que nem está a ver com empreendedorismo. Não, né? Tem que estar, obviamente, relacionado com a aula. E também uma pergunta, buscar fazer pergunta bem elaborada. Não vão fazer uma pergunta óbvia, que já está lá no conceito. Assim, o plano de financeiro está dentro do plano de marketing? Isso é uma pergunta, mas é uma pergunta óbvia para a aula. Vamos tentar meio que para além da aula, ou algum exemplo mais, tentar buscar exemplo mais prático, enfim. Eu quero, assim, a criatividade dos alunos impere nesse momento, tá? São perguntas, tá? Então, pode ser mais de uma. A preferência é para a aula do cronograma. Então, aqui tem essa aula que vai ser a do cronograma, nesse exemplo aqui que estou dando nesse vídeo, né? Se der certo, a gente pode até continuar para as outras aulas. Todo esse conteúdo que está anterior, você também pode fazer perguntas. Tá? A gente quer dar prioridade para esse, mas eventualmente você pode trazer alguma pergunta que está de aulas anteriores. E aí não tem problema. Não tem problema. E como é que vai ser feito isso? O ideal é que preencha o quadro do documento da atividade com perguntas. Então, vou mostrar isso aqui. Está aqui a pasta compartilhada, tá? Vocês vão ver ela no navegador, mas os documentos são os mesmos. E tem aqui os cursos, né? Então, vou lá no curso de rede, que eu estou pegando o curso como exemplo. Eu já criei um documento que está pergunta avaliativa. Esse aqui é o outro trabalho, tá tudo junto. Pergunta avaliativa para a aula de marketing e plano financeiro. Você vai clicar e é esse documento aqui. Você vai abrir no Word, né? Lá, na opção abrir no Word. E aí você, com a conta do Hotmail, e não precisa nem estar compartilhado, porque eu já mandei o link da pasta para a turma, você vai vir aqui no seu nome, por exemplo, Bruno, e vou colocar a minha pergunta. Vou pensar aqui numa pergunta. Eu vou colocar aqui o que vocês não devem colocar, mas qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Opa, Napoleão. Tá, minha pergunta, Bruno. Posso fazer outra pergunta? Posso. Qual a cor do cavalo preto de Napoleão?
Aqui outra pergunta, né? Posso fazer mais de uma, né? No caso que eu estou como se eu fosse o Bruno, né? E assim cada um vai escrever no seu, tá? Por quê? Para que a gente vai usar essa planilha? Para não ter controle, para não vir, por exemplo, aqui depois o César e formular a mesma pergunta. Ele já vai ver que o Bruno fez essa pergunta, aí, poxa, vou buscar outra. E assim vai estimulando a criatividade. Vamos ver se vai funcionar. Eu nunca fiz isso aqui, mas vamos ver se a turma vai funcionar. Professor, mas eu não consegui mexer na planilha, aqui no documento, eu tive um problema, e agora? Vou perder essa oportunidade aqui de ganhar um ponto extra? Não. O que é que você pode fazer? Você pode escrever aí no papel a sua pergunta e trazer para a sala de aula. E a nossa dinâmica vai ser dos alunos fazendo a pergunta na hora e eu tentando responder, né? Vocês vão me sabatinar. Vamos lá ver o que é que vai dar, tá? Então é isso. É uma proposta aí. Eu espero que a turma goste do desafio.